Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Orbit. Aqui no podcast do Orbit a gente sempre traz para você, oftalmologista, atualizações tanto da parte técnica, mas a gente traz também vários insights de vida para você se tornar um profissional melhor, uma pessoa mais completa. Enfim, aqui você vai ter tudo que você precisa para poder se atualizar e também para se tornar uma pessoa melhor. E todos os convidados que a gente traz aqui no nosso podcast, eles têm que preencher algum desses critérios. Hoje eu tenho dois amigos, de novo, né? Eu sempre trago amigos também para estar aqui com a gente, é o Gustavo e o Vitor Reusmann. Esse é o Vitor, tá? Não confundam com o Luiz Reusmann. A gente vai falar um pouco hoje sobre transplante de córnea, ceratocone, exames complementares de segmento anterior. São duas pessoas que têm uma experiência muito grande com transplante de córnea, com mais de 300, eu acho difícil perder, como é que vocês não perderam a conta, com mais de 300 transplantes de córnea realizados. Então, assim, são pessoas que têm mão, têm prática, têm dicas, têm insights muito interessantes para passar para vocês. Então, essa é uma oportunidade que você tem de aprender um pouco com a experiência de duas pessoas que realmente sabem fazer isso no dia a dia. Lembrando você que encaminhar esse podcast para os seus amigos que precisa aprender um pouco mais sobre esses assuntos, que precisa escutar esses insights que a gente vai comentar aqui. E se tiver algum comentário, alguma dúvida que você queira passar para a gente, manda aqui embaixo nos comentários e a gente vai discutindo, a gente vai aprendendo um com o outro. Então, primeiro, obrigado por vocês dois estarem aqui com a gente. O nosso objetivo, como eu estava falando, é falar sempre de dicas práticas, coisas de dia a dia, e eu acho que é interessante trazer pessoas que realmente fazem com um volume muito grande. Vocês dois estão aqui no Rio de Janeiro, hoje a gente está gravando do Rio. Vocês dois têm um volume muito grande aqui no Rio de Janeiro e têm essa experiência para poder passar para pessoas que às vezes fazem um volume menor ou também que não necessariamente operam, mas são oftalmologistas que são quem recebem esses pacientes. Sim. E é muito importante a gente atualizar esse oftalmologista tanto na propedêutica quanto na realização do que é possível ser feito hoje e do que é possível ser evitado de transplante de córnea também. Então, acho que a gente vai rodar um pouco nesses assuntos aqui. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso também, né? É isso, Badaró. Quando a gente estava conversando sobre definir pauta, né? O Gustavo está aqui comigo, que além de amigo é um baita cirurgião, exatamente como você falou. Eu estava lembrando da essência do Orbit, do DNA do Orbit, que é uma experiência prática. E lembrando muito até uma conversa com o outro Reusmann, o meu irmão, o Luiz, e lembrando das nossas experiências de congresso quando ainda iniciante, o expert ele fica num patamar que às vezes a gente se parece um pouco inacessível para a gente. E a crítica que eu faço a congresso é que o cirurgião, de uma forma geral, é um bicho extremamente vaidoso, e no congresso a gente só mostra o filho bonito, né? Só mostra geralmente aqueles casos que teve um desfecho extremamente favorável. E quando a gente vai para o transplante, quando a gente está na curva de aprendizado, é um processo muito doloroso e pouca gente para pegar na nossa mão e falar como aquele processo é difícil, como é necessário resiliência. E nessa jornada, eu e o Gustavo, a gente tem um traço muito comum, e eu vou pedir para ele falar do momento que a gente fez grande número de cirurgias lá, do SUS, num passado que já está começando a ficar um pouco menos recente, né? E como foi importante não só o número de cirurgias, como foi importante horas de voo, mas como eu gostaria de hoje em dia falar para os meus colegas mais jovens como é importante aqueles pulos do gato, aqueles detalhes que só realmente a experiência vai trazer. Não é isso, Gustavo? Primeiro, obrigado pelo convite, Badaró, Vitor. Acho que é legal a gente sempre estar com amigos, mas também com novas iniciativas. Eu tenho um disclosure aqui a fazer, porque sempre que a gente faz uma apresentação no congresso, tem que falar assim, né? Tem um conflito de interesse. O meu conflito de interesse é que eu sou fã aqui do Orbit. Eu acho que vocês passam antes por retina. Obviamente eu não sou especialista em retina, mas agora tenho o Orbit Córnea. Então eu fico ali assistindo, já vi várias aulas muito interessantes. A última foi da Alicia, enfim, seropigmentação. Então é muito bom o que vocês estão fazendo agora, colocando informação de qualidade, acessível, mas também, como o próprio Vitor falou, de cunho prático, porque isso que diferencia, às vezes, você se atualizar no congresso. Se você vai, por exemplo, ver o PubMed, eu busquei agora, ceratocone, coloca ali no PubMed, no último ano, tiveram 924 publicações. PubMed, de alto impacto. Como é que você faz para ler 924 publicações de ceratocone? Não vai conseguir. E aí você fica, por exemplo, dentro de uma plataforma que é o Orbit, você consegue se atualizar, não só da parte teórica, mas também da parte prática, conseguindo, como o Vitor falou, saber o que fazer naqueles casos e qual é
a sua conduta terapêutica para essas situações. Legal, né? E falando Não respondi a sua pergunta, né? Não tem problema. E aí, falando dos nossos Ceratoquarta, quem ainda não assistiu todos os episódios, eu recomendo que o faça, porque toda quarta-feira a gente traz justamente um tema de ponta, prático, sempre discutido por quem realmente faz. E recentemente a gente trouxe alguns colegas notórios e notáveis que enriqueceram muito a nossa gravação. E falando de transplante, eu quero até saber a opinião do Gustavo nessa daí, porque há uns 3 Ceratoquartas atrás eu gravei uma sessão comparando Disaec Ultrafino versus o DMEC. E aí, voltando para a conversa de congresso, a gente sabe que o DMEC é uma cirurgia com curva de aprendizado muito mais longa do que o Disaec, com desafios pré-operatórios maiores e que é dito, e é uma verdade, que é o nosso padrão ouro. Mas até que ponto vale a pena a gente buscar um padrão ouro versus a reprodutibilidade, versus a segurança, e nessa equação entra uma série de outros fatores relacionados à logística da córnea, a facilidade que você tem sobre outra córnea, e quão melhor é o resultado do DMEC quando você consegue alcançar um Disaec ultrafino. E fala comigo, Gustavo, que eu sei que você faz bastante Disaec também. Eu acho que tudo que a gente fala de cirurgia, né, Madonna, você tem que entender o seguinte: como que você está apto a fazer aquela técnica cirúrgica. É igual robótica, quando a gente fala em outras áreas, mas se o cirurgião ainda está numa curva de aprendizado da robótica, ele vai ter talvez resultados piores do que a cirurgia tradicional. Quando a gente fala, por exemplo, da cirurgia do transplante endotelial, ou seja, você está trocando só a membrana de dentro, pode ser que seja com um pouquinho de estroma, que é o Disaec, né, ou o DISEC, que é cortado na mão sem um microcerátomo, ou o DMEC, D-M-E-K. E aí você tem só a membrana de DCM e o endotélio. A grande questão é a curva de aprendizado para um DMEC. E se você tiver perda desse tecido, você pega em alguns estados que tem uma fila maior, você vai ter dificuldade depois de ficar perdendo tecido toda hora. A central de transplante vai te chamar e falar assim: olha, doutor, você está perdendo muita córnea, o que está acontecendo? Então, assim, através dessa curva de aprendizado, você pode começar a tomar altos voos. Padrão ouro hoje, para transplante endotelial, a gente sabe que é o DMEC. O que a gente fala muito, que às vezes quem está nos ouvindo aqui, e às vezes está numa região do país que tem dificuldade de córnea também, e às vezes ele não vai conseguir ter uma curva de aprendizado para ter um N muito grande. Você vê, hoje nos Estados Unidos foi o primeiro ano que o DMEC ele superou a realização de Disaec. Até há alguns anos era Disaec mais do que o DMEC nos Estados Unidos. E agora, mas por quê? Porque a curva de aprendizado lá foi aumentando. E lembrando que lá você compra a córnea, né? Você consegue, você tem que pagar pela córnea. Então, você pode, como cirurgião, pedir 2 córneas. Uma estraguei, não consegui manipular, tá bom. Você pega ali na geladeira e pega a outra. Então tem essa facilidade. Mas o que você estava falando da curva de aprendizado, a gente teve uma experiência muito interessante aqui no Rio de Janeiro, no momento no qual nós participamos do mesmo serviço que tinha SUS. Então isso eu acho que é importante para quem está começando nessa carreira, tentar aprender também em serviços de alto volume. Porque não tem jeito, quem quer ser cirurgião acaba tendo que pegar uma mão, e às vezes a gente tem dificuldade, né, de poder, já um paciente que você está num consultório particular e tudo mais, você ter um volume e ter um resultado que seja reprodutível, porque esse é o grande tchan do transplante endotelial, é esse. A gente faz lá, você vê o paciente, 2, 3 dias depois, a córnea já fica transparente, o próprio paciente parece aquela catarata branca, ele fala: doutor, ele te coloca lá no céu, porque ele estava com uma córnea muito descompensada e de repente a gente tem em uma semana já uma recuperação visual, às vezes até 20, 25, 20, 30. Então me anima muito fazer esse tipo de transplante, porque é um transplante que cirurgicamente ele tem um desafio, mas passado esse desafio a gente tem um resultado mais garantido. E só contextualizando, Badalora, essa sopa de letrinha, Disaec, DMEC, para a gente é muito fluente, que fala isso todo dia, mas para o oftalmo geral com certeza não é tão íntimo, né? E o DMEC, como o Gustavo falou, é uma técnica que exige um preparo manual, exige toda uma epidemiologia favorável para você ter um desenrolar da lamela mais facilitado, ao passo que o Disaec você tem uma lamela muito mais manobrável, ela abre muito melhor dentro do olho. Pois é.
e se torna uma cirurgia fácil. A questão é que quanto mais tecido você implanta, maior a chance de rejeição. Quanto mais tecido non-self maior a chance de rejeição. E mais que isso, maior a hipermetropização do paciente, maior o shift daquele por estar adicionando tecido no eixo visual. A própria visão, né? E a própria visão. Porque se a lamela estiver muito espessa, acima de 150 micras, tudo, esse paciente já vai ter uma visão provavelmente uns 20/40, não vai ser aquele padrão ouro que a gente vê. E aí, acho que uma dica para quem está nos ouvindo aqui, especialistas em catarata, atender um paciente com distrofia de Fuchs, né? E tem aquela córnea gutata ali, está na dúvida. Essa é uma área legal que a gente tem aprendido muito com novos trabalhos. Em 2021 saiu um trabalho interessante no qual o Pentacam ele determina se você vai fazer um transplante endotelial ou você vai para uma cirurgia de catarata. Então você consegue ver as isópteras, né? Aquela diferença, a córnea geralmente é mais fina na parte central e quando você vai ver que o paciente está descompensando, ele tem a parte mais fina deslocada do centro. Então esse é um dos sinais aí que você consegue ver. E aí para o paciente, para a pessoa que vai operar esse paciente com gutata, com distrofia de Fuchs, a dica aqui, o Vitor opera muita catarata, acho que você também opera, é tentar sempre ter uma escolha para esse paciente especificamente, uma lente que seja hidrofóbica, né? Preferencialmente, se possível, deixar um target miópico para esse paciente, pelo menos 1,5. Até um dos artigos da minha tese de doutorado foi isso, a otimização da constante da fórmula para paciente em cirurgia tríplice, no caso, né, desse artigo para transplante endotelial de Zaek, mas para DMEC, mesmo assim, eu prefiro sempre deixar o paciente -1, porque eu prefiro que ele fique um pouco mais míope do que depois ele fique hipermétrope, e a gente sabe, né, paciente depois que opera catarata ficar hipermétrope, ele fica um pouquinho chateado, né? E eu falo que a beleza sempre mora na simplicidade. Essa avaliação do Pentacam, cada vez mais a gente vê biomarcadores muito interessantes para avaliar, mas nada ainda substitui, pensando naquele consultório básico, a lâmpada de fenda. A lâmpada de fenda e a avaliação da função endotelial. Algumas coisas básicas da conversa com o paciente, a oscilação da visão, ou até matinal, ou até mesmo uma paquimetria, que a gente vê uma córnea espessada, e o que a gente mais tem de desafio atualmente é justamente na escolha da lente. O cirurgião de catarata agora é para o corte mesmo. O cirurgião de catarata é um cirurgião... o cirurgião de catarata é um cirurgião abusado, porque ele quer apostar que aquela córnea não vai descompensar, ele confia muito na técnica dele e não se trata disso exatamente. Na verdade, se trata de você enxergar o que vai ser daquela córnea no curto, no médio e no longo prazo. Uma córnea que está prestes a descompensar, e é isso que a gente discute em congresso. Explica só o que é descompensar, Vitor. Uma córnea que está descompensando, clinicamente falando, é uma córnea que está começando a formar edema clinicamente detectável. Então, o paciente que está com oscilação de visão... Acorda de manhã, a visão já começa a embaçar um pouquinho. Paquimetria espessada. Ao longo do dia, às vezes, ela melhora, até sem uso de um colírio hiperosmótico, né, que seria aqueles colírios hipertônicos, que é 5% de metilpolicilloxane, né, que puxa a água. E aí ele vai tendo essas alterações também de percepção visual, né? Exatamente. Os halos pioram, né? O glare, né? E o que se discute, até que ponto... isso a gente discute em congresso, né? Qual é o corte para você operar, fazer uma cirurgia combinada? Só a catarata ou a cirurgia combinada? E uma coisa é muito clara, quando o paciente está experimentando falência da função e ele está com sintomas clinicamente detectáveis, não tem nem dúvida, não é para brincar de operar catarata e se vangloriar que aquela córnea continua dividir talvez limítrofe. com o especialista, né? Não é porque nós somos especialistas em córnea, mas eu acho que a relação médico-paciente ela se engrandece no momento que a gente encaminha esse paciente para um outro colega acompanhar junto. Então a gente faz isso muito com vários colegas aqui do Rio. Então, às vezes falam, Gustavo, dá uma olhada nesse paciente que eu quero operar catarata. E eu digo, não, pode fazer, que eu acho que vai ficar bem. Mas o paciente já sabe que ele tem uma doença na córnea. Então, se porventura aquela córnea não ficar bem, até a questão legal mesmo, ele já sabe, foi avisado, já tem um especialista que ele conhece, pode ser que ele goste ou não e queira acompanhar comigo, mas isso é importante, proteger o outro colega de que ele está ciente de que ele tem uma alteração na córnea. Talvez é igual você vai operar um paciente com catarata e que tenha alguma alteração na retina, mas você mostra para ele. Nos Estados Unidos eles têm aquilo ali, né, que eles falam, olha, tudo que você detecta antes da cirurgia é um problema do paciente.
foi detectado depois da cirurgia, é o problema do médico. Então, assim, um paciente com córnea gutata ou distrofia endotelial de Fuchs, é importante avaliar, explicar isso para o paciente, para quem faz cirurgia de catarata. Na grande maioria das vezes, os pacientes vão ficar muito bem fazendo só a cirurgia de catarata, mas acho que é adequada essa explicação, porque muitos pacientes não são avisados. E mais do que isso, por mais que a gente decida fazer a cirurgia só de catarata e deixar o transplante para um segundo momento, deixando amarrado, deixando com tudo muito bem explicado, a seleção da lente é crucial no paciente com esse perfil. Não implante lentes que dividam a luz. Lente multifocal no paciente com distrofia de fluxo borderline é um no-go, é uma bandeira vermelha. Tome cuidado com astigmatismos, principalmente se o seu cirurgião de córnea ele tem como técnica mandatória outros transplantes que não o de MEC, porque você botar uma lente tórica, você botar uma lente que divide luz, eventualmente numa córnea que vai precisar ser transplantada. E até mesmo uma lente hidrofílica, né? Cuidado. Por favor, uma lente hidrofílica, por quê? Jamais, porque se você vai botar gás na câmara anterior, essa lente vai opacificar. Isso, o pessoal da retina tá bem acostumado com isso também. Então, gás e lente hidrofílica não combinam. Para quem não sabe como é a técnica de transplante endotelial, basicamente se retira a parte de dentro, que é a DCM, né? A DCM tem em torno de 10 micras e precisa entrar células novas ali, uma bolha de ar no ato cirúrgico, que é diminuída logo após concluída a cirurgia, mas essa bolha de ar fica uns 3, 4 dias. Então, se esse paciente tem uma lente que seja hidrofílica, e às vezes a gente tem lentes mistas também, é importante que evite. Então, já na minha prática diária, há muitos anos, se possível, eu evito uma lente hidrofílica, porque os meus pacientes geralmente são pacientes que também têm doença endotelial ou algum problema na córnea, então eu prefiro já usar só uma lente hidrofóbica. Lá na clínica é um retinólogo e um transplantador, então lente hidrofílica nem só entra. Lente hidrofóbica. Outro dia a gente estava na discussão dessas, tem umas lentes que são agora blend, né? Hidrofílica com hidrofóbica, com material híbrido, e aí a gente estava quase que numa discussão, e eram pacientes com uma dioptria fora do padrão, e a gente estava numa discussão quase que filosófica, porque absolutamente não existe isso padronizado, até que ponto essa lente tinha uma chance alta ou baixa de opacificar, porque ela era 30% hidrofílica. É um papo de maluco, mas... Existem dados para isso. Por exemplo, a gente fala de fixação de lentes intraoculares, né? Quando a gente vai fazer, e o paciente precisa de gás por alguma patologia de retina. É raro. Acontece, mas é numa proporção baixa de pacientes, sabe? Então, assim, não é o ideal, a gente não precisa colocar, sendo que a gente tem uma opção. Mas se ela já estiver lá dentro, tenha calma. Possivelmente não vai opacificar. A grande chance é não opacificar, entendeu? Até porque não é nem toda lente hidrofílica que opacifica. Não é. aí, né? Mas se vai ser planejado e o paciente já sabe que tem uma distrofia de fluxo ou a córnea gutata, por que não, né? Por que não? Eu sei que às vezes, dependendo do serviço, ele já tem aquilo meio que engessado, né? Não tem muita maleabilidade de escolha. Mas eu acho que a medicina tem que sim ser individualizada e personalizada. E é aí que entra a valorização do médico, né? No momento que a gente fala, olha, eu vou escolher uma lente para você que é específica para o seu caso. Mudando um pouco o tema, eu lembro até hoje, o professor Milton Yogi me ensinou isso num congresso. Valeu o congresso. Ele implantou uma lente tórica, a lente rodou. No dia seguinte ele fala para a paciente, eu estou muito feliz com a lente que eu escolhi para o seu caso. Mas a visão está embaçada um pouquinho. Então, mas porque essa é uma lente ajustável. Então a gente vai voltar para o centro cirúrgico, eu vou ajustar ela na posição e a sua visão vai ficar perfeita. Então, assim, também tem isso, né? Você também tirar do limão uma limonada e saber explicar de uma forma que o paciente entenda, mas também que ele não fique também aquela tensão ali e poder ajudar ele no sentido de que resolveu o problema. Pois Legal. E eu estava só ainda falando um pouco mais de transplante, que esse é um assunto que realmente me fascina. O transplante endotelial ele se tornou tão reprodutível, com resultado tão previsível, e o estudo de quanto que vai mudar a ametropia, eles têm sido tão robustos que atualmente lente multifocal eu não teria coragem, para mim ainda é uma bandeira vermelha, mas a gente pode, em pacientes com astigmatismo regular e previsível, atualmente a gente faz transplante endotelial com lio monofocal tórica e com resultados refracionais fabulosos. Então a gente está falando de transplante de córnea, que até 10, 15 anos atrás a gente fazia um penetrante que ficava
brigando com astigmatismo para pacientes que a gente está realmente falando em deixar métrope e alcançar uma independência maior de óculos. Então, o transplante endotelial, ele evoluiu muito, o grande desafio dele realmente ainda está na técnica, sabe lá como é que vai ser o futuro, se é a injeção de... Já chegou. Pois o futuro, agora a gente teve o Congresso da Brascas aqui no Rio de Janeiro desse ano, o próprio professor Kinoshita veio, não vou me aprofundar muito, mas assim, o que já existe hoje é protocolos Estados Unidos, Japão, acho que República Dominicana, e já estão saindo os primeiros trials no final do ano, eles vão abrir para saber o que foi dos trials. Mas na verdade nada mais é que o transplante endotelial. É você pegar uma cultura de células, colocar e injetar dentro do olho, o paciente fica como para a retina, né, virado de cabeça para baixo, em decúbito ventral, diferente do transplante endotelial, que ele fica em decúbito dorsal e a bolha de ar empurra essas células para cima. Mas na verdade, em vez de um banco de olhos enviar esse tecido para o cirurgião, vai ser um laboratório que vai fazer o novo Avastin da córnea e provavelmente vai ser isso, né? A indústria vai adorar isso aí. Exato, a indústria vai gostar. Agora. Mas o que eu acho que vai ser o futuro, aí sim, com dentro do CRISPR, por exemplo, né? Você modificar a genética daquele olho, como tem, por exemplo, retinose pigmentar, já algo inicial ali, mas que já é factível, talvez para, por exemplo, uma distrofia de Fuchs, que é uma doença genética, né? Só para você ter uma ideia, 4% da população nos Estados Unidos, acima dos 40 anos, tem a distrofia endotelial de Fuchs. Provavelmente no Brasil, o que a gente tem é uma falta de diagnóstico ou subdiagnóstico. É óbvio, é uma doença genética, então pode ser uma proporção maior lá do que em outros países, mas eu percebo aqui, a gente tem uma residência médica aqui no Rio, e os residentes já sabem ver o endotélio tudo direitinho, a gente vê muita paciente com córnea engutada e distrofia de Fuchs que nunca foram avisados. Então, provavelmente também é uma doença pouco diagnosticada. Pois é, e só vai perceber lá na frente. Exatamente. Essa mensagem ela é importante porque a gente falou primeiro, a gente está falando de transplante endotelial, que é a principal indicação do transplante endotelial é a falência endotelial e tal. Mais da metade dos transplantes nos Estados Unidos, aqui a nossa estatística é um pouco mais falha, mas a gente tem estatística robusta, mais da metade dos transplantes nos Estados Unidos são endoteliais. E ainda dentro do endotelial, o DMEC ele começou a vencer agora, mas boa parte era o Dizaec. Mas tem outras causas, tem outra causa mais importante ainda de transplante, que é o ceratocone, né, em termos de frequência numérica. Infelizmente no Brasil, sim. E aí eu queria até conversar com vocês sobre isso, porque ceratocone é, numericamente, a principal indicação de transplante de córnea no Brasil e no mundo, né? Uma das, né? Tem trauma, tracoma, a gente tem também infecções, infelizmente, principalmente áreas mais rurais, né? Que você tem mais acidentes aí. E você mesmo trabalha no hospital aqui do Rio de trauma, então você deve ver bastante acidente. Mas sim, o ceratocone é uma doença prevenível, isso que a gente gosta de bater, porque hoje já se sabe que o ceratocone talvez tenha uma chance de 15% de ser genético. Tem um professor Damien Gatinel, que é um pesquisador, ele é físico e oftalmologista, chefe lá da Fundação Rothschild na França, e ele advoga, ele veio aqui na Brascas, a aula dele é sensacional, ele fala, ele prova na aula dele e mostra, assim, obviamente, você pode até contrapor, que ele não acredita que tem nenhum fator genético, ele acredita que seja apenas o hábito de coçar os olhos ou dormir com a mão no rosto. Então, e essa é a mensagem importante que a gente tem que passar como médico oftalmologista e no consultório, abordar esse pessoal. Porque o que a gente vê muito é que, infelizmente, a gente ainda não tem o hábito de tratar também essas alergias. Aqui no Rio eu tenho a facilidade de ter o Dr. Kimball Matos, que é professor lá na Unifesp, ele é alergista, imunologista e oftalmologista, é professor também, chefe lá da UVIT, mas ele faz muito essa parte de alergia. Ele vem aqui para o Rio cada 15 dias, então ele tem um consultório, um ambulatório lá, e todos os meus pacientes com ceratocone eu peço para irem lá. Porque o que eu vejo é que a gente precisa pesquisar o que esse paciente é alérgico. Tá, você coça o olho, mas estava até brincando aqui antes, você fez assim, quando eu falei, é assim que pega ceratocone. Mas a gente vê que os hábitos mudaram, né, Vitor? Então, assim, a gente tem, dos últimos 15, 20 anos, a garotada principalmente, eles ficam muito mais tempo dentro de casa, menos tempo expostos à luz solar, né, fazendo brincadeira, jogando e tudo mais, e muito tempo em tela. Todo o ambiente favorece a olho seco e fadiga ocular e ao ato de coçar. E o que mudou muito, isso agora eu vou voltar uns 10 anos, talvez não tudo isso, algo entre 5 e 10 anos atrás, quando teve um polêmico consenso de ceratocone, que eu estava... segundo.
Vai ser o segundo. Polêmico painel consenso. Delphi. Foi um painel Delphi, Só um né, que minutinho, Gustavo. ele vê como que é a opinião, ele não vai pela publicação científica, né? Pois é. E aí no consenso, com pacientes, com médicos notórios ali, mas muito falando em cima do Pentacam. E o Pentacam, apesar de ser um aparelho magnífico, que cada vez mais a gente estuda biomarcadores em cima dele, e que ele realmente tem uma sensibilidade muito boa, ele não é a realidade da maior parte dos consultórios oftalmológicos do Brasil. E a gente muitas vezes perde a oportunidade de fazer uma simples topografia. E o topógrafo ele se tornou um exame barato na realidade oftalmológica, possível em consultórios mais básicos de oftalmologia, né? Acessível, e por isso fica difícil de dizer por que algum médico hoje em dia abriria a mão de fazer uma topografia, que é realmente um exame muito acessível. E o topógrafo ainda é um exame extremamente útil. Não vou entrar no padrão, na discussão do padrão ouro, mas é um exame extremamente útil na detecção do ceratocone. E quando a gente está falando de tratamento de ceratocone, quanto mais precoce, melhor. Tempo é visão. Então, os pacientes jovens, que a gente vê uma refração mudando com muita frequência, um astigmatismo esquisito, uma resposta no exame pouco confiável, o médico generalista ele tem que ter realmente a maldade, tem que ter a perspicácia de pedir uma topografia, porque você vai detectar um ceratocone. E quando existe relato na literatura de ceratocones acontecendo em crianças de 5, 6 anos, lógico que não é a média. A média geralmente é na pré-adolescência aparecer, justamente naquela fase que o exame, eventualmente, a criança, o pré-adolescente pouco atento, pouco paciente a responder, ele gera uma dúvida até que ponto aquilo ali é um ceratocone, não é? E uma simples topografia vai dar aquela resposta. Então, a detecção precoce do ceratocone é o grande segredo para a gente ter um tratamento de sucesso. Então, baseado nisso que você falou, eu tiro algumas insights assim, que eu acho que são bem importantes a gente passar para frente. Primeiro, é cuidável desde sempre. Por mais que você possa não prevenir totalmente o aparecimento da doença, você previne a gravidade. Sim, você consegue reduzir a gravidade. Isso começa novinho. Não precisa ter 5 anos. Não precisa ter ceratocone com 5 anos para a gente tratar a alergia ocular. Não. Então essa é uma mensagem que tem que ficar. Às vezes a mãe vai consultar, eu não atendo crianças mais. Assim, a mãe vai consultar, eu falo. Aí eu converso sobre histórico familiar e tal. Às vezes vem o histórico assim, o meu marido tem ceratocone. Eu falei, e seu filho? Quantos anos ele tem? Meu filho tem 5 anos de idade. Explica pro seu filho que ele não pode coçar o olho. E se ele estiver coçando, você tem que ficar de olho e você tem que levar ele no oftalmo, porque a gente tem tratamento para coceira. Justamente. Eu acho que a gente tem que ser ativo em falar, porque a mãe acha normal coçar. Meu filho sempre coçou, meu filho é alérgico, meu filho... Nós somos o canal de comunicação e de indicação, como eu falei anteriormente, né, para poder indicar para um colega que seja um alergista. Não conheço nenhum aqui na minha região, tá tudo bem, mas explica a importância de fazer os testes alérgicos. Eu tive um paciente que ele queria fazer um implante de anel, a mão dele tinha muita alteração de alergia, e eu falava, olha, só vou fazer o implante de anel se você for no alergista. Ele não ia, depois ele acabou indo. Aí ele voltou todo feliz, falei, cadê? Sumiu? Ele falou, sumiu. Eu descobri que eu tinha alergia a níquel. Ele trabalhava na época, já tem mais de 10 anos, no caixa registrador do restaurante do pai dele. Ele dava o troco, na época tinha moeda, né? Hoje em dia ninguém mais... E aí ele pegava em moeda tem níquel, ele tinha alergia. Mas olha só o quanto que ele melhorou de saber ao que ele era alérgico. Então, assim, eu acho que cada vez mais a oftalmologia ela está tendo que abraçar outras áreas, principalmente, eu estou falando aqui do ceratocone, mas a gente deve ter outras áreas também, como retina, enfim, a gente fala da córnea, mas porque isso faz toda a diferença para os nossos pacientes, né, Vitor? Sim. Tratando essa alergia. Falta cor e falta calendário para fazer os meses, né? E a gente tem o Junho Violeta, que é aquela campanha de conscientização da importância de não coçar os olhos, e cada vez mais a gente fala disso, joga a luz em cima desse tema, mas definitivamente a conscientização de que é importante não coçar os olhos, justamente para não aparecer e também para não evoluir qualquer problema potencial, é muito importante. E você falou aqui da topografia, a importância, uma coisa que eu acho legal para o médico generalista é entender o seguinte: a topografia, se porventura o paciente está com o olho seco, tem uma blefarite, ela pode dar alterada. E vale a pena fazer uma higiene dos cílios. A gente tem vários
com que tem um óleo de melaneuca no mercado, e aí aproveitando, melhorar a superfície ocular e depois repetir. Da mesma forma como a gente faz, por exemplo, uma avaliação para uma lente intraocular, quando o paciente tem essa alteração de superfície ocular, a gente também pede esse exame novamente. E um ponto interessante para o paciente que já tenha o ceratocônio, a gente está avaliando, não sei se você percebe isso também, as medidas elas podem flutuar. Então, muitas vezes, a gente pega um paciente que às vezes dormiu com aquele lado do olho, e aí a gente vai olhar e fala, piorou. Tá, vamos voltar daqui a 15 dias, um mês e refazer esse exame, e às vezes voltou naquela curvatura anterior. Então, isso também é importante, entender que a córnea, ela é maleável, e pode sim haver alterações, isso não é uma coisa estática. E aí a gente tem que ter uma curva para aprender, porque senão eu vou indicar um crosslink, por exemplo, e todo mundo que aumentou um pouco de curvatura, 0,75, que seria o padrão, e na verdade na próxima consulta ele voltou àquele padrão anterior. Então, também essa paciência às vezes é importante na avaliação da topografia. E isso talvez seja a dica mais importante, porque a prática realmente a gente vê com muita facilidade. Lá na clínica eu tenho o hábito de eu fazer os exames de topografia, de Pentacam dos meus pacientes. Então, tem toda uma nuance de posicionamento do paciente, qualidade da superfície ocular. Ar-condicionado batendo, piorando o olho seco. Então, tudo isso gera artefato. Tudo isso, se não for você fazendo aquele exame, você não vai perceber e, eventualmente, você vai ver um paciente que você vai estar interpretando errado porque ele está cheio de artefato. Então, realmente, a qualidade do exame é essencial e eu não sei se algum dia eu vou conseguir substituir isso, porque pegar o paciente na mão, botar sentado no aparelho e fazer, você vai entender quais são as nuances que estão acontecendo. E você falou da questão do aplanamento, porque o indivíduo eventualmente dormiu sobre o olho. Tem uma coisa muito mais frequente que é o uso de lente de contato, principalmente nos usuários de lente de contato rígida, como os de ceratocone. A lente de contato provoca warpage. Então, muitas vezes a gente faz exames entre medidas que o repouso da lente de contato não foi respeitável e a gente vê pioras catastróficas, piores de 5, 6 dioptrias, mas na verdade um dos exames estava falseado por conta de uso de lente de contato. E não adianta, você quando pede esse exame numa clínica, quando não dá informação correta para o paciente, isso se perde e você pode acabar caindo no erro de indicar eventualmente até um procedimento que não precisa. Então, realmente, nada substitui o dia a dia do consultório, nada substitui você pegar o paciente e fazer aquele exame. E são exames simples. Mais uma vez, a gente falou do ceratocone, a gente falou da distrofia de Fuchs. Você coleta uma quantidade absurda de informação e você consegue traçar a conduta com uma simples paquimetria, com uma anamnese, com uma topografia, com um bom exame de superfície ocular. Então, antes da gente partir para aqueles exames de aberrometria, de Pentacam, que são exames que acrescentaram um outro mundo na nossa prática, o oftalmologista que está começando, aquele que está numa clínica fora do centro, que não tem possibilidade de ter acesso àqueles exames todos, ele pode fazer uma prática clínica muito completa, muito responsável e ter as condutas corretas. Dado só para te passar, o professor Steve Wilson, que foi o mentor tanto do professor Renato Ambrosio quanto do Marconi, que são dois expoentes mundiais nessa área de cirurgia refrativa, até muito pouco tempo atrás, isso dito por colegas que foram lá e ficaram lá, a própria Alicia ficou com ele, ele fazia cirurgia refrativa baseada em topografia e a paquimetria ultrassônica, até anos atrás. Então, assim, e sem ter as ectasias de córnea. Então, assim, uma boa topografia, como o Vitor falou, uma paquimetria, sabendo a espessura da córnea e lâmpada de fenda, com a história, você consegue... Esse assunto eu quero entrar, então, porque eu acho ele bem importante. Eu acho que... Ninguém está dizendo que o Aí Pentacam, a polêmica, a tomografia, o Galilei não são importantes, tá? Pelo amor de Deus. É que eu acho que a gente tem que deixar essa linha bem clara aqui agora, porque é um assunto para não deixar ruído acontecer, né? Porque assim, eu concordo com você, a gente tem que ir na vida real. Vida real do oftalmologista não é ter tomógrafo de segmento anterior, não é ter Pentacam, não é ter oculase, nada disso. Não é a vida real da maioria das pessoas. Mas tem paciente que vai ter que fazer. Precisa. Tem paciente que você olha na topografia e fala assim, ó, o limite da topografia é até aqui. A partir daqui eu preciso de um exame mais apurado. Foi aí que eu acho que a gente tem que saber que no dia a dia é uma coisa, mas que tem hora que você tem que caminhar para o especialista, tem que caminhar para o exame propedêutico, uma propedêutica mais completa. E aí eu queria que vocês passassem um pouco essas orientações. Que horas que tá tudo bem uma topo, e
que horas que tem que ser uma tomografia. Foi aí que tacaram pedra em mim quando eu estava dando justamente uma aula sobre o primeiro consenso e botei uma foto de um tomógrafo de córnea e tinha expoente na plateia falando que o topógrafo é discípulo do Steven Wilson, falando que é um absurdo da importância de não desvalorizar a topografia. Mas eu concordo com você. O tomógrafo de córnea ele veio para ficar. Em algumas situações, eu não vejo como substituí-lo. Por exemplo, tem 2 perfis de pacientes que, né, de todo dia de consultório que não podem ficar sem um tomógrafo de córnea. Como é que a gente vai planejar um implante de anel num paciente com ceratocone? Como é que eu vou estudar de forma correta todo o trajeto paquimétrico que eu vou implantar aquele anel, seja no segmento de 5 ou de 6 milímetros de diâmetro, e a própria refrativa. Né? A refrativa, você tem marcadores de curvatura posterior, você estuda a elevação posterior da córnea de uma forma que o topógrafo ele não consegue alcançar. Então, realmente, eu na minha prática, eu não faço refrativa sem um Pentacam, sem um tomógrafo. Um Pentacam não, que eu não tenho nenhum interesse comercial, sem um tomógrafo de córnea, ou sem, e muito menos também para paciente de ceratocone, que eu vou fazer um implante de anel. Você faria, Gustavo? Eu acho que a grande facilidade também é você pegar o que eles chamam de ceratocone frustro, e é uma criança, um adolescente, os pais estão desesperados porque colocaram no Google ceratocone e acham que o filho vai ficar cego, porque tem histórias muito tristes também. E aí ele vem com aquela ansiedade e precisa de um... Olha, e aí? Se eu tiver no interior e não tiver nenhuma tomografia com M de Maria acessível, a gente tem índices de classe, tem vários índices que conseguem nos balizar. Mas, obviamente, como você bem falou, não dá para a gente estar num grande centro, mesmo que eu não tenha no meu serviço. Eu acho que tem que pedir, solicitar. Tem hora que tá tudo bem, você fala, olha, a resposta que eu consigo te dar é até aqui. A partir volta daqui atrás e a gente vai avaliar o Pentacam juntos. Eu vejo o tomógrafo como essencial para detectar cone frustro no screening de paciente para refrativa. Mas que fique muito claro, eu reconheço a importância da topografia como um exame de saúde pública. É um exame de saúde pública, porque a gente não vai propor tratamento para ninguém com ceratocone frustro ou inicial. A gente não vai fazer crosslink em paciente 20/20, a gente não vai fazer anel em paciente 20/20. Então, o topógrafo ele tem um papel de saúde pública. Você vai detectar aquele ceratocone no início, você vai orientar, você vai tratar a alergia com mais atenção e aquela criança não vai progredir ceratocone, não vai progredir a doença. Então, eu não me atrevo a tirar a importância do topógrafo de córnea nessa situação. Posso fazer uma provocação e vocês me corrijam se eu estiver errado. Eu acho que todo oftalmologista é obrigado a saber topografia de córnea e o acesso a ela, como você comentou agora há pouco, é muito comum, é muito frequente a gente ter acesso a... Todo oftalmologista tem que saber sobre topografia de córnea e tem que saber o limite dela e que horas tem que ser solicitado a tomografia. Exatamente. Eu acho que é isso. E não precisa, assim, que você vai ver as aulas de topografia, tem vários índices. A gente fala muito de inteligência artificial. Só que a inteligência artificial já está na oftalmologia há muitos anos. Exemplo dos índices de topografia de córnea, descritos lá pelo Kleist, lá atrás, e que já estão nos aparelhos há muitos anos. Então, quando a gente olha lá, os próprios aparelhos já dão, olha, tem tantos por cento de sensibilidade, especificidade para ser ceratocone. Então, isso já está lá no equipamento. Agora, o que a gente falou, saber ler o aparelho, saber se foi feito de forma adequada e não menosprezar, porque assim, é uma ferramenta que agora, quando você vai nos congressos, né, você vê as tomografias, vê tudo. Gente, voltar aqui um pouquinho na lâmpada de fenda, uma boa história, uma topografia de córnea, você consegue, em muitos casos, entender aquela situação do que está acontecendo. Porque, que nem você falou assim, a síndrome de Warpage, tá bom, porque tá com a lente de contato ali, simula um ceratocone. Aí você tem um OCT só do epitélio da córnea. E aí eu posso dizer se é um Warpage, se é um ceratocone. Tá, mas antes disso, você consegue ver isso na lâmpada de fenda. Faz a fenda adequadamente, aumento, 5 aumentos, preferencialmente a lâmpada de fenda com 5 aumentos para quem faz córnea, ajuda muito, né? Às vezes você tem a lâmpada de fenda só com 3, não é tão adequado para ver o endotélio, para ver a parte estrutural da córnea, mas acho que é isso que você falou mesmo. Mas o arsenal propedêutico, ele está aí para nos ajudar. Paciente do mês passado, um homem de 36 anos,
míope de 2 graus, com 1,5 grau de astigmatismo em cada olho, com uma topografia com um boltaizinho, um pouquinho de assimetria ali, não era aquele astigmatismo regular. Uma córnea não tão grossa, mas também não tão fina, uma córnea de 520 micra. E aí foi um paciente que, como algumas vezes eu vejo, uma necessidade de complementação propedêutica, porque era um candidato à cirurgia refrativa. Então, nesse paciente, eu fiz mapa epitelial, eu estudei a biomecânica da córnea e os exames se mostraram todos absolutamente dentro do normal, e não sem antes otimizar a superfície ocular e fazer o dever de casa. Então, a propedêutica está aí, o estudo da biomecânica está aí, o mapa epitelial está aí, para nos dar mais segurança e chancelar indicações de cirurgia. Mas, de novo, essa propedêutica extremamente avançada, ela serve não só para o oftalmologista geral, mas principalmente para o especialista em córnea, que vai planejar a cirurgia, que vai ver aqueles casos frutos, que vai entender a direção que aquela córnea está indo. Mas, para fins de saúde pública, para acesso à oftalmologia, o topógrafo resolve a imensa maioria dos casos. Com certeza. E aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, assim, que é a coisa que eu vejo muito em tema de congresso, assim, aula de congresso, assim. Eu não assisto as aulas de córnea mais, mas enfim. Mas eu fico curioso para saber o que está acontecendo. E eu vejo que está falando cada vez mais de mapa epitelial. Está acontecendo um burburinho nos corredores dos equipamentos de mapa epitelial e tal. O que a gente precisa aprender sobre a mapa epitelial no dia a dia? Faz falta? É diferente? Olha, a ideia do mapa epitelial é a seguinte: quando o cone ele começa a surgir, o epitélio é mais fino naquela região. A ideia básica por trás dele é isso. E você consegue ter índices, a partir disso, você consegue ter índices de risco para a progressão e de surgimento de ceratocone. Ainda está... Essa é a crista da onda do estudo de biomecânica de córnea, de biomecânica não, de ceratocone, de biomarcador para ceratocone. É poderoso, é muito legal, mas eu ainda estou estudando, estou esperando o burburinho passar para entender o que a gente consegue tirar de valor realmente para trazer para a prática clínica. Eu não sei qual é a sua prática no dia a dia. A gente brinca que ele é inteligente, então se você tem um afinamento ali, ele vai tentar se espessar para poder compensar aquele afinamento corneano. A grande questão não é uma tecnologia tão acessível, a empregabilidade dessa tecnologia ela é limitada para casos específicos, então é igual a biomecânica da córnea. Até hoje, a gente sabe que você comprar um equipamento que é do mesmo fabricante, por exemplo, do Pentacam, tem nenhum interesse, não é algo prático para a sua clínica, né? Seria uma coisa mais para pesquisa. O mapa epitelial eu acho válido, mas a questão é, se não for algo acessível, eu não acho que vai ser algo que vai ser tão penalizante para o paciente não ter essa informação. Uma aplicação sensacional do mapa epitelial de novo, nenhum interesse comercial, mas a Swint está com um aparelho super completo de avaliação da córnea que faz a personalização da cirurgia. Então você faz um trans-PRK, mas ao invés de setar o epitélio padrão de 50 micron, um pouco mais, um pouco menos, você faz a parte da desepitelização personalizada pelo mapa epitelial. Então você consegue economizar tecido. Mas aí a gente é lindo, a concepção é linda, realmente é o estado da arte da cirurgia. Em oftalmologia, a cada 2 instantes a gente vê o estado da arte da cirurgia. Tudo bem, é lindo, mas até que ponto numa córnea super saudável você está preocupado em poupar 2 micras de epitélio? Tudo bem, é o que tem de melhor. Eu faria no meu olho, se eu fosse fazer essa cirurgia, mas até que ponto vai na gangorra ali do custo-benefício, isso faz sentido a gente adotar? É igual o seu irmão fala, é estatisticamente significativo, clinicamente relevante. É isso. É exatamente isso. Nesse momento tem muito pouca empregabilidade algumas tecnologias, mas eu acho para isso. Eu tenho lá na minha clínica, por exemplo, o OPD Scan, que é um aperrômetro, ele é também um autorrefrator de luxo, então ele dá a refração com a pupilometria, né? E ele dá de dia e de noite, porque ele joga uma luz e aí você faz o exame num local fechado, todo escuro. Então é muito interessante. Às vezes eu tenho um paciente com cristalino disfuncional, agora mesmo, um paciente jovem, não tinha tanta opacidade do cristalino, mas ele
já tinha essa alteração. Então, ter essas tecnologias é interessante, mas eu tenho muito cuidado porque às vezes a gente fica refém da indústria, né? Tudo que é para oftalmologia é mais caro. Não, e tem hora que realmente faz diferença. Faz, É isso que eu quero dizer, assim, mapa epitelial é o assunto que está acontecendo. Tá, vale a pena ter, vale, não vale? Vamos estudar um pouco mais, vamos com calma. Né? Se já vou comprar o OCT e esse OCT tiver uma possibilidade de um módulo de córnea à parte, aí legal, né? Mas você não vai comprar um aparelho só por conta disso. E aí sim, você tem várias plataformas, né? Zeiss, enfim. Eu tenho o da Ruvits também, mas o problema todo do mapa epitelial é que tem equipamentos que não são tão fidedignos. E aí ele tá ali, você olha aquilo ali e fala, não acredito nessa informação que ele está me dando. De alguns aparelhos. Das Zeiss até acho que é muito bom. Então tem isso também. Porque às vezes eu pego um paciente, faço em 2 equipamentos diferentes e falo, como é que um está batendo uma coisa ou outra? Então esse epitélio não variou nesse período, né? Sim. Ia falar alguma coisa? Não. Então. Mudando então, eu queria voltar um pouquinho na questão do ceratocone que a gente estava falando, que, como eu falei, a gente lida com muito oftalmologista de todos os tipos, dos dia a dia, consultóriozão e o ultra especialista. Todo mundo acompanhando a gente aqui também. Como é que o oftalmologista mais geral pode entender de ferramentas que ele tenha para tratamento do paciente com ceratocone hoje, antes do transplante? Não só evitar o transplante, igual a gente estava falando agora há pouco, do tratamento da coceira ocular e etc. Mas eu estou falando assim, por exemplo, arsenal terapêutico de lente de contato que diminui a necessidade de um transplante. A gente ouve falar muito também de lente escleral. Lente escleral para que perfil de ceratocone que esse paciente, que pode ser considerado uma opção, que horas que está demais e que horas que está de menos, assim. Pois é. Já está na hora do transplante, não insiste na lente escleral. Essa é a nossa conversa de meia hora inicial com todo paciente de ceratocone, né? Tem quase que aquele roteiro. Meia hora inicial, né? Porque o paciente com ceratocone, ele muitas vezes chega estigmatizado, ele chega frustrado, fragilizado e você tem que... mostrar o copo cheio, né? Nem a metade do copo cheio, porque eu falo para o meu paciente que o tratamento de ceratocone ele caminha sobre 2 pernas e elas conversam entre si, mas são 2 lados que a gente olha. O primeiro é justamente a educação de tratar alergia, de orientá-lo da importância de não coçar os olhos e de acompanhar periodicamente, principalmente se ele estiver naquela idade de risco para a progressão de ceratocone. Independente do paciente ser mais velho ou mais novo, eu gosto de montar um histórico para entender qual é a tendência daquele paciente, porque existe relato na literatura, mesmo os pacientes mais velhos, de mais de 30 anos, de progressão. O segundo lado do tratamento é a reabilitação visual, se é que ele precisa de reabilitar ou só se precisa melhorar a visão. E aí eu faço a analogia que ele vai subir um degrauzinho, ele vai subindo a escada, a gente não precisa lançar a mão da estratégia mais complexa se estratégias mais simples têm potencial de funcionar. A gente gravou um ceratocórtex sobre isso. Quais são as situações que um óculos ele vai ter benefício num paciente com ceratocone? A gente tem cone astigmático que o paciente alcança 20, 25, 20, 30 de visão tranquilamente tendo ceratocone. Então, por que cargas d'água eu vou lançar a mão de artifícios mais complexos, mais trabalhosos, mais caros, se ele resolve tão bem com óculos? E a gente tem que entender onde é que aquele paciente vai se situar no nosso arsenal terapêutico. Dentro da lente de contato que você comentou, eu também gosto de começar pelo simples. A gente não pode menosprezar a lente rígida gás permeável padrão, que existe há 40 anos. Né? Os materiais mudaram, mas a concepção dela continua a mesma. E eu tenho muitos pacientes muitíssimo bem adaptados com lentes convencionais. E a lente convencional, não adianta a indústria dizer o contrário, a lente convencional ela tem vantagem sobre uma lente escleral. A grande vantagem da lente convencional é que a oxigenação da córnea, à medida que a pessoa pisca, a lágrima, o filme lacrimal vai se renovando e a oxigenação da córnea acontece de forma diferente de uma lente escleral. A lente escleral, de uma forma geral, tem uma grande vantagem, que é o conforto. Então, muitos pacientes que Isso não... é imbatível, né? Imbatível. Muitos pacientes que não eram capazes... O paciente fala pra gente assim, olha, parece que eu tô sem lente. Pois lente rígida. Hoje mesmo, eu estava no consultório, o paciente está indo vai para Holanda, mora lá, e falou, Gustavo, parece que eu estou sem lente. É maravilhoso comparado. Então, esse é o grande calcanhar de Aquiles, eu até brinco, parece que
em vez de estar dirigindo um carro manual, que seria a lente fluocarbonatada, né, gás permeável, que ela sobe e desce todo o piscar do paciente, e já a lente escleral ou semi-escleral, ela é uma lente que fica paradinha do olho, tem que colocar com uma ventosa, então ela e banhada com um soro fisiológico por dentro, então ela é muito confortável, parece que você está dirigindo um carro automático, né, nesse sentido. Mas você sabe, eu me sinto um Tô aqui sendo oftalmologista advogado do raiz. diabo, tá? Eu me sinto oftalmo raiz quando estou botando uma lente padrão, sabe? Eu sei que eu tenho gigantes ali no meu ombro me ajudando a fazer aquilo ali. Eu gosto de ver a dinâmica da lente, eu gosto de conversar com o paciente. Isso serve para criar um vínculo com ele também. E no próprio amadurecimento ali dentro da consulta, ele entendeu por que você está lançando mão de uma lente escleral. Essa jornada pode demorar 1 hora, 1 mês, ou eventualmente no ano seguinte, quando aquela convencional não deu certo. Mas cada paciente tem seu tempo e vale a pena a gente testar o simples antes. E um ponto que eu acho que é importante também é a gente ter opções na vida é bom. Então, quando eu estou com um paciente com ceratocone, acho que você deve fazer isso também, mostrar para o paciente que existem outras opções. Por exemplo, o implante de anel intraestromal, intracorneano ou anel de Ferrara, ele é uma opção muito interessante para muitos pacientes que não vão ter, às vezes, a questão de higiene, a possibilidade de colocar e tirar, dependendo do trabalho. E a gente, tira um paciente às vezes de 20/200 para 20/25, 20/30, 20/20. Óbvio, 85% dos pacientes que fazem implante de lente do anel de Ferrara, eles têm uma melhoria visual perceptível, né? 15% talvez não. Mas eu acho que é interessante também ter esse arsenal e mostrar para o paciente, mesmo que eu fale, olha, eu acho que é melhor você usar a lente por enquanto, não partir para uma cirurgia ainda, que tem seus riscos, né? Eu gosto do enredo, de organizar na cabeça da pessoa qual é o roteiro, e eu coloco a lente de contato num degrau anterior do implante de anel. Mas isso é uma verdade, a gente tem uma sensibilidade, tem a experiência e já sente qual é o perfil da paciente. Por exemplo, um paciente que não tem nada no olho ou um cone frouxo no olho e 20/20 com visão corrigida com óculos ou sem correção e um ceratocone mais importante no olho. Esse é um paciente extremamente desafiador de convencê-lo a usar uma lente de contato, porque a realidade dele, até há pouco tempo, eu canso de ver pacientes mais velhos que, por algum motivo, resolveram descobrir que tinham ceratocone naquele momento da vida Tem deles. paciente que não tem destreza, né? Não tem destreza. Ele tem nervoso, ele fala, olha, não gosto nem de encostar no meu olho. Agora, lá no consultório, eu tenho o tonômetro que ele é care, que ele é de rebote, né? Então, você não precisa pingar anestésico, chega perto, ele já faz a medida. Não chega a ser um de sopro, ele é mais delicado. Então, para esses pacientes de transplante que não deixam nem encostar, às vezes é muito agradável. Mas a questão da lente, eu acho que tem que ser, sim, ofertada para o paciente. Ela ajuda a reabilitar esse paciente. E a gente, hoje, faz muito pouco transplante, graças a Deus, né? Por indicação de transplante de córnea por ceratocone, muito por conta também, não só do implante de anel, mas também das lentes de contato modernas que fazem com que o paciente enxergue bem. Então, para que ele vai para o transplante? Pois é, e aí a fronteira do tratamento de ceratocone, a gente hoje em dia tem muita, naquela primeira perna do tratamento, na preocupação em não deixar evoluir. Tem pacientes que chegam já no fim de linha, já com cicatriz corneana, e a cicatriz corneana, ele é o grande game changer no que a gente vai fazer de conduta, né? Cicatriz, uma córnea com cicatriz, você não tem uma indicação formal de fazer um transplante, um implante de anel, vai ser limitado o quanto que vai melhorar a divisão com uma lente de contato, e não tem espessura para você fazer mais nada. É uma córnea certamente muito fina, uma córnea que passou por uma hidropsia, é uma córnea que já passou por um processo de evolução muito, muito prolongado. E aí que vai entrar realmente o transplante de córnea, mas cada vez menos a gente lança a mão de transplantes mais precoces, porque justamente os outros métodos no arsenal terapêutico melhoraram muito. A lente de contato escleral, ela tirou pacientes que até antes dela eram para transplante lamelar. Então a gente vê as indicações de lamelares diminuindo, porque se o paciente tem transparência de córnea, ele vai ter boa visão com uma lente escleral. Mas você sabe, eu vi hoje, por isso que eu lembrei de um paciente com hidrópsia, tinha feito crosslink, toda vez que faz o crosslink a córnea já fica um pouquinho mais fina, porque a compactação das lamelas, a cirurgia é isso, para enrijecer a córnea, e aí depois ele acabou fazendo uma hidrópsia no olho esquerdo, ficou com a visão muito ruim,
adaptei lente escleral nos 2 olhos. Ele fazia um 20/50, isso tem 1 ano e meio atrás. Hoje ele veio adaptar a lente, fez 20/25 naquela cicatriz paracentral. Então, às vezes, essas cicatrizes de drops, elas vão diminuindo também com o tempo. Isso é interessante. Então, tem que ter um pouco de paciência, falar para o paciente, porque às vezes ele adapta uma lente e ele consegue reabilitar, sabe? E a lente escleral, a dica que eu deixo para opacidade de córnea e adaptação de lente escleral é que você, fazendo um SAG um pouquinho mais alto, você desloca o centro óptico daquela córnea e você realmente alcança visões surpreendentes. Então, a escleral realmente, nesses casos aí, ela se mostrou sensacional. E cicatriz de drops, ela amadurece, ela convalesce, ela vai diminuindo e, eventualmente, a gente vê aquela córnea planar, né? Era uma córnea que fez uma hidropsia e ela foi retraindo e, eventualmente, a gente vê aplanamentos incríveis. Então, aquela córnea, de algum jeito mágico, ela melhora. Que toda cicatriz vai ter retração do tecido. Isso na pele a gente já aprendeu. Só que quando isso é na córnea e não for tão central, for paracentral, você vai ter, como você bem falou, o aplanamento, e aquele cone que tinha lá seus 60 e poucos de curvatura, às vezes até 70, ela vai regredir e vai fazer, entre aspas, um crosslink, né? Porque você vai ter aplanado aquela córnea e esse paciente vai melhorar a visão. Foi isso que aconteceu com esse paciente e é interessante o uso da lente nesse caso aí. Eu não sou especialista em córnea, mas olha só os insights que eu acho que são bem interessantes da gente passar aqui, só para a gente tentar fechar aqui e amarrar os assuntos, né? Primeiro, tem que saber a propedêutica, tem que saber que horas é topografia, tem que saber analisar uma topografia bem feita, que horas a topografia tá bom e que horas que tem que ser tomografia. Tem que entender de propedêutica de Fuchs, né? Igual a gente estava comentando agora há pouco, tanto a parte clínica quanto a parte complementar de Fuchs, para poder escolher, inclusive, qual vai ser o tratamento que você vai indicar para esse paciente. Não é uma doença tão rara assim, né? Como eu falei, né? Não é tão raro. E a outra coisa é isso que a gente está falando, lente de contato evoluiu pra caramba, evoluiu muito, e você nem entrou muito no assunto que igual você só deu uma pincelada de falar de material, mas a gente pode ficar um tempão falando de material de lente de contato para melhorar conforto e adaptação de lente de contato das rígidas gás permeáveis. Lente de contato é assunto para um congresso inteiro, né? Dá para falar muito. Mas é uma área que não precisa ser só especialista em córnea, para poder fazer e implementar, né, na clínica. Então, acho que é uma área interessante para todo mundo que está nos ouvindo aí, que eu lembro do próprio professor Milton Ruiz, e falava, olha, o optometrista somos nós, né? Se a gente não fizer uma boa refração, não souber oferecer uma boa visão para esse paciente, ele vai acabar procurando outros profissionais que não sejam os médicos oftalmologistas, né? Pois é. E aí, em congresso, que a gente vê agora falando da turma do congresso, lado A, lado B, da lente de contato versus o implante de anel. É mais uma polêmica, né? Quem faz muito implante de anel quase não implanta lente de contato e vice-versa. Lógico que eu estou exagerando um pouco, mas o bom paciente para lente de contato também é o bom paciente para anel. Existe uma interseção ali e é da rotina, da confiança na técnica de cada cirurgião, de cada oftalmologista para traçar conduta. Mas por que não ser o oftalmologista que domina todas as áreas? Por que não você ser o oftalmologista que sabe a boa indicação para anel, sabe quando é que ele vai funcionar bem e domina todas as opções de lente de contato? Então, o nosso objetivo realmente é, no dia a dia, na prática, apontar aquele paciente e discutir a cada caso qual vai ser o melhor caminho para ser seguido segundo a nossa rotina, segundo a nossa experiência. Maravilha. Acho que é isso, né? Porque de teoria, a gente, como eu falei ali, último ano no PubMed, mais de 1.000 trabalhos publicados. Como é que você vai ler 1.000 trabalhos? Mais fácil seguir o Orbit e aí tá atualizado com informações práticas do dia a dia, porque isso aqui é o mais difícil. Eu falo para os meus residentes, você pode ir no congresso, você vai ter uma aula muito boa, mas muito daquilo ali que é dito não é posto em prática, como o próprio Rosman diz, né? Então, isso que é o mais difícil, a gente ter essa informação que seja implementada amanhã no consultório. Isso é muito bom. Maravilha, gente. Obrigado. Eu agradeço. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Vitor. Gente, esse podcast foi legal, né? Foi fantástico. Foi fantástico. Legal. Ato falho. Obrigado por assistir a gente. Encaminhe esse podcast para os seus amigos que precisam escutar esses insights. Como eu falei lá no início, se você tiver algum comentário, manda pra gente aqui embaixo e acompanha
o Orbit Corner, que lá a gente tem vários insights, várias dicas para você aprender mais sobre córnea, segmento anterior e cirurgia refrativa. Valeu, gente. Tchau, Até tchau. mais. Até mais. Pô, fechou.